Bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Deixa aberto, nós vamos ler alguns outros trechos depois. Mas aí diz o seguinte, vamos orar primeiro. Ó Deus, que a Tua palavra, que é poderosa para entrar e nos ajudar a compreender a Tua vontade, que a Tua palavra seja anunciada. Obrigado a Deus porque a Tua palavra usa os homens, mas é ela quem transforma. E na nossa limitação, ainda assim, o Senhor continua usando a Tua palavra. Que essa palavra possa entrar em nossos corações, mas também que a nossa mente compreenda o que o Senhor espera de nós e que haja decisão de fazer aquilo que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Atos 10, versículo 1 em diante diz: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, algumas Bíblias dizem hora nona, depende do jeito como os judeus contam, traduzindo para nós é 3 horas da tarde. Durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope, mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Amém? Eu acho que o pastor Macedo pregou sobre essa passagem faz pouco tempo, se não me engano. Eu não sei se você já ficou sem sinal no seu celular. Voltando ali pela Dom Pedro, tem um pedaço que some tudo. Eu lembro uma vez, estávamos voltando, a pastora Lúcia e eu, ouvindo uma mensagem que estava assim, abençoando a nossa vida, e de repente sumiu, parou tudo. E a gente queria saber o resto da mensagem. E aí eu disse para a pastora: daqui a pouco o sinal volta. E sobe montanha, desce montanha, de repente continuou da onde tinha parado, porque o sinal voltou. E eu gostaria de falar hoje sobre restabelecendo o sinal. O acampamento de Serra Negra foi onde eu conheci a pastora Lúcia quando éramos adolescentes, acampamento de inverno de adolescentes. Foi lá que eu conheci a pastora Lúcia. Houve um tempo que pouca gente tinha celular e apenas embaixo de uma mangueira que dava para usar o celular. Era o chamado parlatório. Todo mundo que queria usar o celular, eu não tinha celular na época, eu achava aquilo o máximo quem tinha, mas as pessoas iam para baixo da mangueira e usavam o celular ali. Quando
criar o bairro de Itajaí, em Campinas. O pedreiro que fez a nossa casa tinha acabado de se mudar para lá. E ele disse que na casa dele, para falar no celular, tinha que deitar na cama, ir lá no cantinho da parede e fazer a ligação. Era só naquele cantinho da casa, nos predinhos, naquele apartamento onde eles moravam, que tinha sinal. Lá em Manaus, fui a um encontro, e o pastor Manuel, meu irmão, disse: se você quiser usar o celular, tem que ser em cima daquele toco de árvore ali. Você tem que subir num toco dessa altura assim, e ficar lá com o celular para cima, até pegar o sinal. E quando falta o sinal, a gente fica desesperado. Porque a gente quer receber notícia, a gente quer receber mensagem, a gente quer... Parece que a gente está faltando alguma coisa. Esses dias estávamos no supermercado, a pastora Lúcia e eu, a gente faz compras também, viu? E tinha uma moça atrás, ali, dizendo: não tem sinal, não tem sinal. De repente ela viu uma funcionária levantando o celular, ela disse: ah, é aí que tem sinal. E ela foi lá onde a moça levantou o celular e ela disse: é verdade, aqui tem sinal. Às vezes é assim. Às vezes a gente perde o sinal porque estamos longe da antena. E na vida cristã, na vida espiritual, é assim também. Às vezes perdemos o sinal porque estamos longe das antenas. Algumas antenas que servem de sinal de Deus para nós, uma delas é esta que vocês estão agora, o culto. Porque você chega, você não sabe o que vai ouvir, e de repente Deus fala com você na hora do louvor, às vezes é na hora da oração da pastora Lúcia, ou de que orou no começo, às vezes é uma palavra que alguém te fala durante o tempo antes do culto, ou depois do culto, às vezes é a mensagem, às vezes é a leitura da palavra, e aí de repente o sinal completo e você recebe a mensagem. A escola bíblica dominical também, que hoje nós chamamos de Discipulado Nazareno Internacional, DNI. É uma forma também de você perceber o que Deus quer falar para você. A Bíblia, quando você abre a sua Bíblia em casa e decide ler, aquele momento pode ser um momento que o sinal entre você e Deus fica liberado. Há dias atrás eu disse que eu precisava comprar uma nova Bíblia, eu já comprei. Eu agora vou ler na King James, que eu nunca li. Já li na Nova Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, Nova Almeida Atualizada. A NVI eu ainda não li. Já li na Cronológica. A Cronológica foi um grupo que pegou a Bíblia inteira e colocou na sequência. Porque às vezes você pega uns livros e você diz: esse foi o primeiro. Não, às vezes não foi. Às vezes outro livro foi escrito antes. A Cronológica, você lê a Bíblia na sequência. Então ela mistura, porque às vezes um profeta vai falar para um rei. E esse rei está lá no livro de Crônicas. E aí junta tudo. O profeta vem e fala para o rei, aí as coisas acontecem. Eu já li na Cronológica. E agora eu vou ler na King James 1611. Comecei a semana. Desafio. Uma Bíblia branquinha, sem nada anotado. E quando a gente pega a nossa Bíblia e diz: Deus, eu vou ler, você está dizendo: Deus, que o sinal seja completado e eu receba. A oração também. A oração, a gente está ali para falar com Deus, mas também para ouvir o que Deus tem para dizer. Jejum também é outro, e temos falado bastante sobre jejum, porque pastora Lúcia e eu temos sido desafiados a jejuar mais. E temos compartilhado com a igreja. Porque não sei se você é como eu, nós crescemos na igreja com aquela frase: não pode falar que você jejua. Não pode falar, você tem que jejuar e ninguém precisa saber que você jejua.
Não, você não pode jejuar e ficar fazendo cara de tem de piedade de mim, porque eu estou jejuando, porque eu sou espiritual e eu estou aqui passando fome, porque eu estou orando pelos irmãos. Não, isso que não é para fazer. A Bíblia diz que quando você vai jejuar, lava o rosto e vida que segue, ninguém precisa saber que você está jejuando. Mas não quer dizer que ninguém pode saber que você jejua. Então, se você compartilhar com as pessoas, olha, eu jejuei esses dias, Deus me abençoou, eu jejuei o almoço, ou jejuei o jantar, ou estou jejuando a semana, eu não liguei o WhatsApp, ou a semana eu não liguei a minha televisão, estou jejuando. Eu sei que jejum fala de comida, mas você pode fazer um propósito e juntar aí e dizer, eu vou ficar uma semana sem ligar a televisão. Mas não adianta não ligar a televisão e ligar no celular para ver as coisas, porque você não ligou na televisão. Mas tire tempo. A gente sabe que os ladrões de carga, eles carregam bloqueadores de sinais, são aparelhos que confundem o sinal, porque alguns caminhões têm equipamentos que mostram onde que o caminhão está. Então eles colocam bloqueadores para confundir esse sinal, levam para galpões com telhados especiais, com várias coisas, para tirar a carga e depois mandar o caminhão embora. O inimigo tem feito isso ao longo dos anos com a igreja, ele tem colocado alguns bloqueadores de sinal. E às vezes, para bloquear esse sinal entre você e Deus, ele diz, não vai para a igreja hoje, fique em casa. Fique em casa. Ou não leia a Bíblia hoje, você está cansado. Ou não ora, você já orou no almoço, no café da manhã, no jantar, tá bom. Mas ora você sozinho de vez em quando, fale com Deus para que o sinal seja entre você e Deus. Aqui na igreja nós estamos numa reunião, mas você precisa ter o seu tempo pessoal com Deus. No começo às vezes vai ser poucos minutos, depois talvez você vai aumentar esse tempo. No começo talvez o jejum vai ser pouca coisa. Hoje eu estou jejuando só arroz. Arroz eu não vou comer essa semana. Mas se você não gosta de arroz, não serve esse tipo de jejum. A semana eu não vou comer carne. A semana eu não vou tomar café. Essa semana eu não vou... Eu não sei o que você vai fazer. A gente acha engraçado o pastor Luciano Subirá. Eu sempre troco o nome dele, eu falo Juarez Subirá. Só que Juarez era o pai dele, que já faleceu. Ele diz que é meu jejum, minhas regras. Cada pessoa vai fazer o jejum que Deus puser no coração, é seu jejum. E ele sempre diz que sempre tem um fariseu para colocar crítica no seu jejum, para dizer que o seu jejum não serve. Mas jejum são formas de restabelecer o sinal. Esse capítulo 10 começa dizendo: em Cesareia morava um homem. Cesareia. Essa cidade de Cesareia, este porto de Cesareia, foi construído por Herodes o Grande. O nome dele já diz que ele era orgulhoso, o Herodes o Grande. Na Bíblia você vai encontrar vários Herodes. Esse Herodes o Grande é o mesmo que reconstruiu o templo que tinha sido destruído. Herodes o Grande reconstruiu. Herodes não era judeu, mas para fazer uma média com os judeus, para fazer um agrado com os judeus, ele reconstruiu o templo, e o templo ficou bonito. Tanto assim que os discípulos saindo com Jesus, isso está lá em Marcos capítulo 13, os discípulos estão saindo do templo com Jesus, e os discípulos dizem para Jesus: mestre, que pedras, que construção. Ou seja, o lugar era bonito, era um templo especial,
Mas Jesus disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo isso aí. E de fato aconteceu. Depois o templo foi destruído numa das invasões que houve na região. Mas esse mesmo Herodes o Grande, que se achava especial, que criou um porto em homenagem a César, que era tido como um deus, esse mesmo Herodes, quando soube pelos magos que tinha nascido o filho do rei dos judeus, esse Herodes resolveu matar o rei dos judeus. E ele mandou matar todas as crianças abaixo da idade que os magos tinham visto a estrela aparecer. O mesmo Herodes, o Grande, que construiu Cesareia, que reconstruiu o templo, agora ele quer destruir o rei dos judeus, que seria o salvador dos judeus, mas ele não conseguiu, porque Deus já tinha avisado José, e ele saiu com Maria e o menino Jesus naquela mesma noite, foi para o Egito, e um conhecido nosso diz que Deus faz umas coisas meio interessantes. No Egito, onde havia culto a muitos deuses, Deus esconde o filho dele lá na terra do inimigo. Enquanto todo mundo estava procurando o filho de Deus lá na região de Israel, Deus estava escondendo o filho dele lá no Egito. Tem uma brincadeira chamada, acho que era Batalha Naval, ou não lembro como é que chamava, a gente brincava de vez em quando, que tinha vários bonequinhos, você colocava eles virados para você, e o adversário colocava os bonequinhos dele virados para ele, e você tinha que dizer, letra A, quadradinho 14. Você tinha que achar onde estava a bandeirinha. Se você acertasse a bandeirinha, você ganhava o jogo. Então, antes do jogo, cada jogador colocava as coisas assim do lado. E eu lembro que uma vez eu coloquei a minha bandeirinha bem fácil, bem lá na frente. E quem estava do outro lado ficava procurando aqui para trás. E no final, cadê a bandeirinha? Estava fácil, estava ali bem pertinho do campo inimigo. Deus esconde seu Filho Jesus Cristo lá na terra do inimigo. Esse Herodes o Grande mandou matar. Mas ele mandou fazer Cesareia. Essa cidade de Cesareia, Filipe já tinha estado lá. Lembram que Filipe estava em Samaria e houve um avivamento em Samaria. Isso está alguns capítulos antes, depois você pode ler. Ele prega em Samaria, realiza muitos sinais. E aí Deus diz para Filipe, Filipe, vai para a estrada que desce de Jerusalém para Gaza, ela está deserta, vai para lá. Talvez alguns nos dias de hoje diriam, Deus, não vou não, aqui tem muita gente, estou pregando, tem gente se convertendo, a igreja está bombando, por que eu vou para um lugar que não tem ninguém no deserto? É um lugar que está deserto, mas Deus mandou ele para lá e ele foi. E quando ele chega lá, ele vê uma carruagem passando e um homem lendo o Antigo Testamento. E ele corre para acompanhar a carruagem e ele escuta que o homem está lendo aquele trecho de Isaías. E aí ele puxa o assunto, você está entendendo o que você está lendo aí? E o homem disse, não, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E aí o Filipe aproveita a chance, ganha uma carona e explica o evangelho para aquele eunuco. Depois o eunuco foi batizado e de repente o Filipe sumiu. Já foi a primeira não, teve outras antes, teletransporte. Deus tirou ele dali, levou para outro lugar. O eunuco voltou para sua cidade feliz. E o Filipe foi visto em outro lugar e depois foi até Cesareia, onde ele ficou um tempo. Capítulo 10, versículo 1 aí na sua Bíblia. Perdão, hoje peguei chuva de manhã aqui na igreja. E como eu digo, se eu abrir a geladeira muitas vezes, eu fico atrapalhado. Luiz sabe o que é isso, né, Luiz? Nós dois temos muita semelhança. Mas em Cesareia morava um homem
chamado Cornélio. A Bíblia diz que esse homem, Cornélio, ele era centurião de uma companhia do exército chamada italiana. Centurião significa que ele era responsável por um grupo de 100 desse exército dos romanos. E você sabe, Roma, lá na Itália, da onde veio o Império Romano, que dominava uma boa região nessa época, inclusive onde ficava a Israel. Esse Cornélio, ele cuidava de um grupo de soldados, 100 soldados, mas ele não era um soldado raso, ele era o responsável, ele era o centurião. E na época os soldados romanos não eram bem vistos. Eles extorquiam as pessoas, eles tinham armas, então eles conseguiam coisas das pessoas, porque eles é que mandavam. Eles eram envolvidos em muita corrupção, em muita violência. Se precisasse, eles batiam, espancavam, chicoteavam, o que fosse necessário. Então os romanos não eram bem vistos, mas esse homem, a Bíblia diz que ele era piedoso e temente a Deus. Quando a Bíblia diz que alguém era piedoso e temente a Deus, é porque era alguém que se simpatizava com a crença dos judeus. Na época, as pessoas criam em muitos deuses. Os gregos tinham lá o panteão, Deus da guerra, Deus da fertilidade, Deus de não sei o que, Deus não sei o que lá. Mas os judeus falavam sobre um só Deus. E esse homem chamado Cornélio, a Bíblia diz que ele era piedoso. Ou seja, ele creu nessa mensagem de um só Deus. Ele seguia algumas orientações, por exemplo, não come isso, não come aquilo. Seguia alguns rituais, algumas coisas, mas não se tornava um prosélito. Prosélito era alguém que era gentil. Gentil é povinho. Vocês lembram do Kiko? Gentalha, gentalha, gentalha. O judeu falava gentil. Eles oravam na época: Deus, obrigado, porque eu não sou gentil. Também eles oravam assim, eles não gostavam dos gentios. Mas quando um gentil se convertia ao judaísmo, era um prosélito. Passava pelo ritual da circuncisão que os homens passavam, e passavam por outros rituais também. Mas quando era fiel, piedoso e temente a Deus, ele não tinha passado pela circuncisão, mas ele estava ali acompanhando as coisas de Deus. E diz ali que ele não era piedoso sozinho e temente a Deus sozinho, mas versículo 2 diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda sua casa. Lá na cidade de Cesareia, uma cidade em honra a César, uma cidade que foi construída por um rei que se achava o máximo, um rei que tentou matar o Messias. Lá naquela cidade, esse homem conhece o judaísmo. Ele não era um cristão ainda. Não sei que tamanho que era a cidade, Filipe já tinha estado lá, mas ele era só ainda temente a Deus. E ele está orando. Versículo 3, leia aí na sua Bíblia: um dia por volta das 3 horas da tarde, oração da hora 9, em outras versões, ele teve uma visão. E na visão um anjo apareceu para ele. Nesta oração, o sinal entre Cornélios e Deus o sinal estava bom.
Ele estava orando e Deus manda alguém para falar com ele. Há um detalhe depois lá na frente que você pode encontrar, nós vamos achar depois, mas que diz que ele, além de estar orando, ele estava jejuando nesse dia. E nesse processo, eu já digo já onde é que está isso. Já digo já. Logo depois que ele se ajoelha diante de Pedro, mas ele estava jejuando e orando, e Deus manda um anjo falar com ele. E o anjo diz o seguinte, Cornélios, versículo 4, este fixando os olhos no anjo, possuído de temor, não é sempre que aparece um anjo, não é uma coisa normal, ele nunca tinha visto, de repente, orando, aparece um anjo, e ele pergunta, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O que a Bíblia fala sobre esmolas? Se você for dar esmola com a mão direita, não sei se é direita ou esquerda, não lembro a passagem, que a outra mão não fique nem sabendo. Você deu com uma mão, a outra não precisa nem ficar sabendo. Ou seja, não é para sair falando para todo mundo, estou dando esmola. Ó, gente, estou dando esmola aqui. Às vezes você vai achar no celular um meme mostrando alguém dando alguma coisa para alguém que está na rua, e ao lado alguém dando, mas tirando selfie, para postar que está dando ali, ó. Ó, eu estou dando esmola. Se fosse nossos dias, a Bíblia diria, quando você der esmola, não tira selfie para pôr no seu status, não. Ninguém precisa ficar sabendo que você está dando esmolas. Entre você e Deus. E aqui o anjo vem trazer esse recado, as suas esmolas subiram até Deus. Porque quando ele dava, ele não dava para as pessoas verem. Porque quando você faz para as pessoas verem e elogiar, a Bíblia diz que se você recebeu o galardão aqui, você não vai receber lá no céu, porque você já recebeu aqui. Se você faz as coisas para ganhar elogio e gostei e like dos outros, você só vai receber aqui. O anjo vem e diz, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As orações subiram. Porque tem oração que não sobe. Tem oração que bate no teto e volta. A Bíblia diz que quando o casal não está bem, o que acontece com as orações? Elas são interrompidas. Quando o casal não está bem, de briga, de mal, de tromba, as orações são interrompidas. Pode orar, elas não vão subir até os céus. Então conserta, acerta aí com a esposa, acerta com o marido, para que as suas orações possam chegar até lá. As orações subiram. E aí o anjo dá uma ordem, dá uma direção, dá um comando para um homem que comandava muita gente, 100 pessoas. Para um homem acostumado a dar ordens, mas que também recebia ordens dos superiores dele. O anjo dá uma orientação para ele. Envie mensageiros a Jope. Mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, versículo 5, agora o 6. Ele está hospedado com Simão, outro Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então, o anjo deu a localização. Põe aí no seu GPS, no seu Waze, no seu Google Maps, Jope, casa de Simão, o curtidor,
para não ir para a casa de outro Simão, e nessa casa procuraram o Simão Pedro. E ele faz isso, ele chama alguns empregados e chama também um soldado piedoso, está no versículo 7. Logo que o anjo lhe falava, e se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos, e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Ou seja, além de Cornélio se tornar um homem piedoso, agora ele tinha também soldado que era subordinado dele, que também era piedoso. E ele dá toda a orientação. E eles saem, mas essa orientação o Cornélio recebeu porque o sinal entre ele e Deus estava em dia. Mas olha que interessante, eles estão em Cesareia, e aí a gente chega no versículo 9 do mesmo capítulo 10 de Atos, e diz: no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia. Como é que está em algumas Bíblias aí? A hora sexta. Lembra que na hora nona, um dia antes, ele teve a visão. Os homens viajaram aquele dia inteiro. Hora nona era 3 horas da tarde. Começaram uma viagem um dia antes, 3 horas da tarde. Devem ter viajado a noite toda. Agora, meio-dia, eles estão chegando na cidade. E enquanto eles estão chegando na cidade, o Pedro sobe para o eirado para orar. Meio-dia. Devia estar quente. O Pedro vai orar e ele ora. E aí diz no versículo 10: estando com fome, quis comer. Estando com fome, quis comer. Eu sempre brinco com o pessoal de língua hispana que vem para o Brasil. Quando a Liliana Radi veio para cá, ela estava grávida, como dizem lá na Argentina, embaraçada. Estava bem grávida, bem embaraçada. E a Brenda Ripe levou a Liliana para passear. E no final do dia, a Brenda pensou, ela estava com muita fome, comeu bastante o dia inteiro. Já a Liliana pensava, toda hora a Brenda para comer. Toda hora a gente parava um lugar para comer. Só depois que descobriram, porque a Brenda perguntava, está com fome? E no espanhol é conforme. Está conforme, significa está tudo bem? Está conforme? E as pessoas perguntam, tudo bem, estou conforme. Só que a Brenda estava perguntando, está com fome? E a Liliana grávida dizia, estou conforme. Aí a Brenda parava, comia alguma coisa. Andava mais um pouquinho, está com fome? Estou com fome. Paravam para comer mais alguma coisa. Aqui o Pedro está com fome mesmo, não está com fome. Ele está com fome, meio-dia. Ele pede para fazer uma comida. Ele podia ter dito, estou com fome, já estou descendo. Mas ele ficou um pouquinho mais lá no eirado, enquanto preparavam a comida dele, que ele estava com fome. Enquanto preparavam, diz ali no versículo 10, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu.
e ouviu-se uma voz que lhe dizia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. O judeu não comia esses tipos de animais que estavam dentro deste lençol baixado pelas 4 pontas, que ele viu na visão, animais que os judeus consideravam imundos. O judeu não comia, mas a voz está dizendo para ele: Pedro, levanta, mata e coma. Talvez imediatamente ele lembrou de quem? De Jesus, que foi para o deserto. Eu estou aqui só imaginando. Jesus foi para o deserto, jejuou durante 40 dias e 40 noites. No final do jejum ele teve fome, e aí o inimigo vem e começam as tentações. Algumas estão anotadas na Bíblia, mas outras aconteceram também, e Jesus não caiu na tentação. Talvez o Pedro lembrou disso. Aliás, falando nessa questão do jejum de Jesus lá, o Luciano Subirá que conta que quando ele começou a perguntar para o pai dele, o Juarez Subirá, sobre jejum, aí ele descobriu que o pai dele jejuava muitas vezes. Ele falava: mas por que o senhor nunca contou para mim que o senhor jejua de vez em quando? Ele sabia que o pai dele jejuava uma vez por ano, que era uma data que a igreja inteira jejuava, mas no resto do ano ele não sabia que o pai dele jejuava. E o pai dele disse: a gente não pode contar. E aí o Luciano pensou, ele disse: está errado. Se Jesus foi para o deserto sozinho e jejuou 40 dias e 40 noites, como que os discípulos souberam, se eles não estavam lá? Aí o pai dele pensou, ele disse: não sei. Jesus contou para eles que tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus contou. Então, aí ele disse: eu preciso saber sobre jejum. Eu preciso saber. Então, compartilhe com as outras pessoas. Só não use isso como algo para se engrandecer, mas na humildade. Compartilhe, diga, porque às vezes as pessoas pensam: e dá para jejuar um dia? Não morre, não? Não morre. Às vezes você vai fazer exame médico, que o médico fala o quê? Tem que ficar em jejum tantas horas, a gente fica. Vai fazer cirurgia, tantas horas sem alimentação, a gente fica e sobrevive. O Pedro sentiu fome, e aí vem aquela figura na visão que ele tem, com animais imundos para um judeu, e Pedro era judeu, agora cristão, mas ainda não comia algumas coisas. E a ordem é: levanta, mata e coma. E ele por 3 vezes diz: não, nunca entrou na minha boca coisa imunda ou impura. E Deus dizia: o que está escrito ali, versículo 15, pela 2ª vez, Deus já tinha dito, e aí ele diz: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Se Deus disse está pura, quem é você para dizer não, é impura? Isso aconteceu 3 vezes, e nisso ele percebe que estão chamando lá embaixo. Eram os 2 empregados, mais o soldado piedoso, que estavam lá embaixo, na porta da casa do Simão. Tinham acabado de ouvir o GPS dizer: você chegou ao seu destino. A Ágata pegou a Bíblia da Edna esses dias, deu uma folhada e disse: vovó, que legal, a Bíblia tem GPS, que é um mapa. Algumas Bíblias têm um mapa aí nas últimas folhas. Ela disse que era GPS, mas o GPS tinha dito para aqueles homens: vocês chegaram ao seu destino. E aí o Pedro ouve, e Deus diz para ele: pode ir com eles, pode ir com eles. Naquela oração no alto do eirado, que Pedro teve fome e ficou mais um pouco lá. Ele podia ter descido correndo, dizendo: quero beliscar alguma coisa, até a comida ficar pronta. Ele ficou lá, mas como ele estava orando, o sinal com Deus estava
Bem, e Deus pôde mostrar para ele que ele deveria ir com aqueles homens, porque Deus tinha um plano naquilo tudo. Algumas coisas Pedro já tinha entendido. Note que o Pedro está na casa de quem? Simão, o curtidor. O que é curtidor? É gente que trabalha com curtição de pele. E pele veio de um bicho que morreu. Ok? O judeu não chegava perto de quem mexia com couro, porque era imundo. O judeu não ia numa casa dessa pessoa, mas agora o Pedro está dormindo na casa do Simão, o curtidor, que ele já tinha entendido. Essa lei era do tempo que eu era judeu, hoje eu sou cristão. E o Simão, o curtidor, também precisa de Jesus, também precisa conhecer o Evangelho, mas ainda a questão da alimentação ainda pegava, que ele disse, nunca entrou na minha boca coisa imunda ou impura. E aí quando ele desce, os homens dizem que Cornélio tinha pedido para chamar, e aí ele diz, durmam aqui essa noite, amanhã a gente vai. Tinham viajado a noite inteira. E eles saem depois, e no versículo, capítulo 10, versículo 17, é onde eles chegam, e aí eles falam com Pedro. Pedro diz, sou eu que vocês estão procurando. Deus já me avisou antes, Deus mandou o recado antes, pela visão, Deus já tinha falado lá em cima, pode ir com eles. Se fosse um dia antes, sem a visão que Pedro teve lá no eirado, ele ia dizer, não, vocês não são judeus, como é que eu vou com vocês? Não posso, minha religião não permite. Se alguns falam, né? Tem gente que não gosta de alguns alimentos, e quando é oferecido, eles falam, não, minha religião não permite. É que não gosta mesmo. Pedro poderia ter dito um dia antes, minha religião não permite. Ele vai, mas ainda meio que sem entender tudo, mas Deus tinha falado, pode ir, pode ir. E ele chega na casa do Cornélio, capítulo 10, versículo 34, e ele já chega dizendo, então Pedro começou a falar, mas antes dele falar, o Cornélio explicou o que tinha acontecido. O Cornélio contou que tinha tido a visão do anjo, e o anjo tinha dito, vai buscar o Pedro. Um momentinho só. Vai buscar o Pedro. É na outra versão que diz que ele estava jejuando. Então Cornélio contou que ele tinha tido a visão. E aí o Pedro diz no capítulo 10, versículo 34, eu reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Isso inclui o Brasil também. Isso inclui a cidade onde você mora e eu moro. Deus também tem um plano na sua casa, na sua família. Talvez você só esteja ainda compreendendo um pouco, mas Ele quer que você compreenda mais. Talvez só esteja na parte das esmolas, mas esmola não salva. Boas obras não salvam. A Bíblia diz que não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Algumas pessoas que você conhece fazem o bem. Como alguém disse aqui hoje de manhã,
Ele me contou de uma conhecida que cuida de um monte de cachorro e acha que por causa disso já está fazendo boas obras e está tudo certo entre ela e Deus. Ela ainda está só nas obras, mas obras não salvam. Faça o bem para os cachorros, mas não é isso que vai te garantir o lugar no céu. Faça o bem para as pessoas, mas não é isso que vai te garantir o lugar no céu. Tem gente que diz, eu não mato, eu não roubo. Muito bem, está certo isso, mas não é isso que vai te levar para o céu. Precisa conhecer o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Pedro chega e na casa de não-judeus, ele anuncia o Evangelho. Ele fala de Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitou. E aquele homem que só conhecia o judaísmo, que era um piedoso, temente a Deus, ainda não era um prosélito, que morava numa cidade construída por um Herodes, que tentou acabar com o cristianismo. Agora o apóstolo Pedro está lá e ele prega o Evangelho numa cidade que Filipe já tinha pregado antes. E quando ele está pregando, lê em casa depois esse capítulo inteiro, versículo 44, diz, enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. O Pedro não tinha terminado a mensagem e falado, amém, terminei a mensagem, vamos orar. Não, ele ainda estava falando, se deixasse o Pedro ia falar um pouco ainda. Mas a Bíblia diz, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo interrompeu, porque ele queria fazer a obra naquela família. E a hora que o Espírito Santo quer interromper, é melhor deixar ele interromper. E o Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas e diz a Bíblia, versículo 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, alguns judeus que tinham ido com Pedro, que estavam achando tudo aquilo muito estranho, casa de gentil. Pedro estava lá dentro, pregando o Evangelho. Eles se admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, assim como aconteceu lá no livro de Atos, que eles foram cheios do Espírito Santo quando houve o Pentecostes e começaram a falar em línguas conhecidas. E as pessoas dizem, eu estou ouvindo o Evangelho na minha própria língua materna. Se você estivesse lá, iria ouvir em português. Se você é mineiro e vir ouvir em português com mineirês. E a pessoa do seu lado, do Paraná, e ouvir em português com sotaque do Paraná. Eles estavam ouvindo os evangelhos, as maravilhas de Deus, na própria língua materna. Algo que o judeu achava que nunca poderia acontecer. Usar o nome de Deus em outras línguas. Falar das coisas de Deus em outro idioma que não o idioma de lá. Agora as pessoas estavam adorando e louvando a Deus em outros idiomas. E agora, esses judeus, talvez alguns tinham estado lá no dia do Pentecostes, mas naquele dia do Pentecostes só tinha judeus. Agora, numa outra cidade, não judeus estão recebendo também. E foram batizados com o Espírito Santo, da mesma forma que o grupo que estava lá no cenáculo.
Aí o Pedro diz, então Pedro disse, versículo 47, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Em outras palavras, como é que a gente vai impedir se é Deus que está fazendo? Ele está fazendo com esses não-judeus a mesma coisa que Ele fez conosco lá. Como é que nós não vamos agora batizar esse grupo? E aí ele foi convidado a ficar e ele permaneceu com eles por alguns dias. Na casa de quem? O Pedro, que estava na casa do curtidor, agora está na casa de gentios, fica lá alguns dias. E quando ele volta para Jerusalém, e o povo de Jerusalém fica sabendo, capítulo 11, versículo 1, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos, todos judeus, que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que diziam que todo cristão tinha que passar pelos rituais judaicos, começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Aí o Pedro vai contar toda a história de novo. Estava ouvindo um podcast esses dias, do Douglas, do Jesus Cop, e ele falou uma frase interessante. Deus usou Pedro para converter Cornélios, mas Deus também usou Cornélios para converter o Pedro. E eu acrescentaria um pouco mais. E Deus usou Pedro para converter os discípulos que ainda estavam com a ideia de que o Evangelho deveria ser pregado no mundo inteiro, mas que eles deveriam ir procurando os judeus. E quando achassem um judeu, aí anunciariam para esse judeu: olha, o Messias prometido para nós é Jesus, que morreu na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Messias. Só que Jesus já tinha dito: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não tinha dito: ide por todo mundo e pregai o Evangelho só para os judeus. Não, a mensagem é para mim, é para você que não é judeu, é para todos, em todo lugar. Deus deseja que o Evangelho chegue até mesmo para aquele parente chato, até mesmo para aquele vizinho difícil de aguentar. Hoje chegamos na casa do Alexandre e da Luciana, e eles disseram que estavam vendo um filme ontem que era vizinho o quê? O pior vizinho do mundo. Eu falei: ué, agora eu estou ficando preocupado, porque eu sou o vizinho de vocês e vocês estão vendo o filme Pior Vizinho do Mundo? Ué? Mas é para o pior vizinho que você tem também. É para ele também o Evangelho. Graças a Deus que por causa desse sinal que Cornélio tinha com Deus, e ele pôde receber a direção: vai procurar o Pedro. E pelo sinal que Pedro também tinha ligado com Deus: vai com esse grupo que veio te chamar, porque não considere impuro a quem eu considero, impuro a quem eu digo que é pura. Por causa desse sinal ligado, a igreja depois pôde compreender o Evangelho, como Cristo já tinha dito, era para todos.
Alguém que depois vai pregar o evangelho muito para os gentios é o apóstolo Paulo. Pedro depois ainda tem algumas questõezinhas que ainda estava meio mal resolvida, que Paulo tem que chamar a atenção dele em público, que ele tinha agido de forma errada em público. Mas o sinal seu com Deus, a hora que você pega a sua Bíblia, a hora que você ora na sua casa, a hora que você vem para a igreja, a hora que você ouve uma pregação, cuidado com quem você ouve, é claro, né? Tem gente que às vezes a gente fala, não dá para ouvir. Mas quando você põe o louvor, se o seu sinal estiver bom, porque o inimigo tem tentado bloquear esse sinal, não vai na igreja hoje, não vai na escola dominical, não vai fazer outra coisa. Você tem muita coisa para fazer, você está cansado. Amanhã cedo você vai trabalhar, fica em casa. A pessoa fica em casa, vê televisão até meia-noite, aí vai dormir de madrugada, mas segunda de manhã acorda cedo e vai trabalhar. Mas para vir para a igreja, estou cansado. Não deixe que o inimigo bloqueie este sinal com Deus. A pastora Lúcia tem falado sobre jejum nas quintas-feiras. O jejum não é para mudar Deus. A gente não faz jejum, eu vou fazer jejum para Deus mudar de opinião. Não, o jejum é para me mudar. A oração é para te mudar. É para você conseguir entender o que está acontecendo. Para Deus falar com você, olha, isso que você está passando é para aquilo. Ou aquilo que você passou lá atrás, que você não entendeu, era por causa disso que eu estou te mostrando hoje. Mas este sinal com Deus, você precisa descobrir como ter. Se você está sem sinal, pergunta para Deus, Deus, onde é que está o sinal aqui? Eu quero achar. Onde é que eu perdi o sinal? Onde é que eu perdi? Entrei numa loja esses dias e eu precisava falar com a pastora Lúcia, porque o homem faz compra assim, né? Toda hora ali perguntando, tá tanto, compra ou não compra? Né? Porque eu não guardo números, não sei nem a placa do meu carro lá fora, conheço 3 telefones no máximo. Então, quando eu faço compras, eu prefiro dizer, ó, tá tanto. Porque às vezes ela diz, compra feijão, arroz, não sei o quê. Aí, às vezes, eu olho lá e falo, ó, tá, arroz tá tanto. Aí, às vezes, ela diz, pode trazer. Às vezes, ela fala, não traz não, tá caro. Eu prefiro. Ou, às vezes, quando ela faz ali, você já faz, que preço que eu trago? Aí, ela já põe lá, se tiver tanto, você traz. Se tiver mais que isso, não traz. Porque às vezes eu trago e falo, tá barato, por que você não comprou mais? Ou às vezes eu trago e falo, tá caro, por que você comprou? Então eu prefiro já dizer, põe o preço aí. Homem faz compra assim, com o celular, perguntando. E eu entrei numa loja e de repente dentro da loja não tinha sinal. Eu ficava procurando o sinal lá na loja para saber o que fazer. Se você perdeu o sinal, está difícil de orar, está difícil de ler a Bíblia, está difícil de vir para a igreja, está difícil de fazer as coisas. Pergunte para Deus, onde é que eu perdi o sinal? Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, para que Deus possa falar com você. E às vezes Ele vai estar falando com você numa cidade e vai estar falando com outra pessoa noutra cidade. Pastor Gildo, pastor Macedo conhece, quando eles estavam lá em Patos, Paraíba, Vista Serrana, pastor Gildo, a Rita ficou com vontade de comer sonho de valsa, bombom sonho de valsa, lá não tinha, na época que ela estava não tinha, não sei hoje, mas ela ficou com vontade de comer sonho de valsa, não falou para ninguém, ela só não sabia que dias antes Deus tinha colocado no coração de alguém aqui no Jardim Amanda de mandar sonho de valsa pelo correio para
para Rita, que estava lá em Vista Serrana. E quando ela abriu a caixinha lá em Vista Serrana, o sonho de valsa estava lá. E não estava derretido. Porque a gente põe um chocolate no carro, quando chega no outro lugar para comer, já está derretido. Um outro missionário recebeu no campo doações para aquele grupo na aldeia lá. E ele escreveu de volta para a igreja: obrigado pelas doações e pelos meus óculos. O óculos era certinho no grau que ele precisava e não tinha ótica perto. No meio das doações tinha, a gente fala, um par de óculos, né? Os antigos diziam: cadê meus óculos? E eu falava: mas é um óculos só, é que chama óculos. É um par de óculos. E o missionário escreveu de volta: obrigado pelos meus óculos. Porque ele tinha perdido os óculos lá no meio de um lugar distante. E de repente, no meio das doações, tinha o óculos do grau dele. É que na cidade onde prepararam as doações, um irmão que estava lá ajudando perdeu os óculos. Perdeu. O que Deus fez naquele instante? Não é um moço que disse: eu vou mandar meus óculos. Deus deu um jeito dele perder os óculos no outro país para abençoar um missionário que estava sem óculos. Deixe sua ligação com Deus em dia. E Ele vai te ensinar algumas coisas. Talvez o que você aprendeu vai completar, vai casar com o que outra pessoa teve também de direção, porque ela também está com um sinal bom com Deus. E aí você vai chegar na igreja e de repente a mensagem vai combinar com aquilo que você já viu na sua casa, de repente com uma passagem que você já leu na sua casa, e vai combinar, e Deus vai dizer: está vendo? Aquilo que eu te mostrei lá está combinando agora com o que você está recebendo aqui, mas só vai acontecer se você restabelecer o sinal. Vamos orar? Eu não vou te convidar para vir para frente, mas eu quero te convidar aí no seu lugar. Pergunte para Deus: Deus, como é que está o meu sinal? Como é que está o meu sinal? Está bem? Ou está precisando acertar? Deus, eu tenho tirado tempo para o Senhor falar comigo, ou eu só preencho o tempo, ou eu falando para o Senhor? Monólogo. Só eu falo e falo amém e vou embora, ou eu também estou esperando o Senhor falar comigo? Eu também estou abrindo a Tua palavra para o Senhor falar comigo na palavra. Eu estou indo à igreja para o Senhor falar comigo nos cultos. Eu estou indo à classe de escola bíblica para o Senhor falar comigo na aula da escola bíblica. Eu estou procurando, eu estou tirando tempo para que o meu sinal esteja em dia, mesmo durante os afazeres, mesmo enquanto eu lavo uma louça e faço o meu trabalho e estudo, que o meu sinal esteja conectado contigo, para que o Senhor possa falar e eu possa ouvir. Ó Deus, talvez alguém hoje está orando e dizendo: Deus, restabelece o meu sinal contigo. Eu não quero ficar com o sinal bloqueado. Me ajuda a lembrar onde é que eu perdi o sinal. Aonde foi? Foi um namoro que eu comecei? Foi quando eu mudei de emprego? Foi quando eu decidi fazer isso ou aquilo? Foi quando eu entrei na faculdade? Ou quando eu entrei no exército? Foi quando eu resolvi mudar de igreja e não era para mudar? Foi quando desanimei porque alguém caiu na fé?
Foi porque eu comecei a achar que já estava bom demais e não precisava fazer mais nada, que eu já tinha garantido o lugar no céu, e eu descuidei e parei de procurar. Deus me mostra onde foi que eu perdi o sinal. E Deus, eu preciso ouvir o que o Senhor quer de mim. Deus, eu preciso. Porque se eu fizer as coisas do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, do jeito que algumas pessoas falam que é, mesmo que a Bíblia diz outra coisa, ó Deus, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar àquele local, àquele ponto onde o sinal estava bom. Em nome de Jesus.